nós chamamos os parâmetros de uma função de parâmetros reais e formais e reais. Formais são definidos pela função. São os parâmetros de entrada e de saída definidos na função. Reais são os parâmetros que são chamados na hora da execução da função, da chamada. São os parâmetros utilizados na chamada das funções. Então aqui, ó, por exemplo, na função fat, fatorial, fat aqui é um parâmetro formal de saída e n é um parâmetro formal de entrada. A gente pode ter mais de um parâmetro de saída. E essa aqui que é a sintaxe para você definir funções com mais de um parâmetro de saída. Aqui é uma função que calcula as duas raízes de uma equação de segundo grau. Então, você define dessa forma aqui, ó. Abre colchete, lista de parâmetros de saída, fecha colchete. E aqui dentro da função você calcula valores para os dois parâmetros formais de saída. E para você chamar a função, isso aqui estaria no programa principal ou em uma função que chama outra função, você escreve dessa forma, raiz 1, raiz 2, igual a que é 2g de y, x, y, z. Na chamada da função, que quando você quer utilizar a função, tá bom? Então, certo. Na hora que você desenvolve a função, você trabalha com parâmetros formais. Na hora que você chama a função, usa a função em um outro programa, em um outro ponto do seu programa, você estabelece valores para os seus parâmetros reais. Você estabelece parâmetros para os parâmetros reais de entrada e recebe os valores dos parâmetros reais de saída. E aí é o seguinte, o programa principal está sendo executado. Se tem uma chamada de função aqui, o controle de execução que vinha vindo até aqui é interrompido e a função é executada. Quando a função termina, o controle volta para o ponto de chamada. E os parâmetros formais, gente, parecem variáveis, mas na verdade são variáveis que não existem, sabe? Quer dizer, não existem o tempo todo. Cada vez que você chama, elas ganham uma existência. A gente chama isso de uma encarnação. Quando você chama, as variáveis ganham vida. E na hora que acaba a função, elas desaparecem. Então, é o seguinte, se você chama uma função f lá, f de a, essa função faz a igual a mais 1. O seu a com que você chamou a função não é alterado. O parâmetro formal ele tem existência exclusiva dentro do escopo daquela função. E variáveis que você usa, além dos parâmetros formais, ao programar uma função, você pode introduzir tantas variáveis quantas você quiser. E variáveis, e parâmetros formais e variáveis introduzidas ali na função têm existência dentro do escopo daquela função. E podem ter o mesmo nome de variáveis do programa principal, sendo que se trata de duas variáveis distintas. Então é isso, aliás, que permite essa divisão de trabalho. Se você tem um programa complicado, você divide ele por 4 programadores, pega 4 funções, divide para 4 pessoas. Cada uma dessas pessoas, ao desenvolver a sua função, vai ter que ficar... Como é que ela vai escolher nome para as variáveis? Vai ter que ficar preocupada com os nomes escolhidos por outros? Não. Todo nome que ela criar ali só tem existência ali dentro daquela função. Por isso que a gente não confunde uma coisa com a outra. O n, aqui, ó, você repara, eu tenho um n aqui no programa principal, tem outro n aqui que é parâmetro formal. Um não tem nada a ver com o outro. Na hora, aqui nós temos 3 chamadas. O programa principal executa esse comando, esse comando e tentamos calcular essa expressão aqui. Mas para eu calcular essa expressão, eu preciso primeiro calcular o fatorial de n. Então aqui, ó, tem um desvio para a função fatorial e vai ser executada com o parâmetro n. Esse n daqui, tá bom? Vai assumir esse lugar aqui, ok? Quando ela termina, o valor de fat é colocado aqui na expressão. Depois tem outra chamada para a mesma função, transmitindo como parâmetro real o resultado dessa expressão aqui, n menos k. O valor de n menos k é atribuído ao parâmetro formal n, que não tem nada a ver com esse n que está aqui. Aqui, o parâmetro real k é atribuído ao parâmetro formal n, que está aqui. Então, é o seguinte, quando você a execução de uma função termina, os parâmetros reais de saída, que pode ser termos no meio de uma expressão, recebem o valor calculado pela função, ou os valores calculados pela função. E o controle é devolvido para o ponto de chamada. Nós vimos aqui que uma função
é uma maneira melhor de se reaproveitar um código do que um programa, sabe? É melhor do que você pegar um programa principal e ficar mudando esse programa principal. Então aqui, ó, vamos supor que a gente queira, aquele programa nosso que calculava as combinações, nós vamos transformá-lo numa função. Essa função aqui, ela chama combinacóis, tá bom? Tem como parâmetros n e k. Ela vai devolver como parâmetro de saída, tá bom? Ncomb, que é o fatorial de n sobre o fatorial de n menos k vezes o fatorial de k. E o meu programa principal vai ter que ter dois execs. Um para a função combinacóis, outro para a função fatorial. Aqui ele está lendo n, lendo k, e já está imprimindo aqui, ó, n, k e o número de combinações. O número de combinações é o que, gente? É o que vai resultar da execução da função combinacóis. E essa função chama fatorial 3 vezes. Então esse aqui, gente, é o esquema de encadeamento de chamadas. Dentro do programa principal, chama, aqui está errado, viu, gente? Aqui é combinacóis. Chama a função combinacóis, que chama a função fatorial. Esse encadeamento de chamadas, gente, vocês podem fazê-lo de maneira arbitrária, tão profundo quanto se queira. O que a gente pode passar como parâmetro para uma função? Esses parâmetros de entrada e saída, eles podem ser qualquer coisa. Pode ser números, strings, booleanos, matrizes, e podem ser outras funções. Bom, vamos pegar aqui, por exemplo, essa função aqui, plota ponto. Aqui está a função plota pontos. Ela recebe como parâmetro uma função e um vetor x. O que ela faz, gente? Ela faz y igual a f de x. Aqui, ó, aqui eu estou supondo que f é uma função do tipo vetorial, que recebe um vetor de entrada e produz um vetor de saída, com os valores calculados ponto a ponto do vetor de entrada. Então, aqui, ó, eu faço y igual a f de x e faço plot 2D de x e de y. Então, vejam vocês aqui. Aqui, ó, eu vou testar isso aqui com uma função chamada minhafunc, que eu que fiz. Isso aqui é e elevado a menos x2. Que eu fiz aqui tem só um detalhezinho, gente, que é para vocês repararem que eu quero uma função que seja vetorial. Então, quando ela receber um vetor x, eu quero que ela calcule e elevado a menos x2 para cada elemento de x. Então, eu quero fazer uma operação sobre uma operação elemento a elemento. Então, é exp de menos x, exp já é vetorial. Aqui é menos x ponto circunflexo ao quadrado, tá bom? Para ser elemento a elemento. O ponto é para ser elemento a elemento, tá certo? Então, ponto asterisco é multiplicação elemento a elemento. Asterisco é multiplicação matricial. E elevado, né, o circunflexo, é também, sem nada, é matricial, certo? É a matriz multiplicada por ela mesma. X não é escalar, não. X é vetor aqui. Eu estou contando que x seja um vetor. Olha aqui, ó, o teste da plota pontos é esse daqui, ó. Eu tenho dois exec aqui, um para plota pontos, outro para minha função, para minha func. Aqui, x, calculando o valor aqui para x. Plota pontos de seno, aqui é a função que já está definida pelo Scilab, tá bom? E de x. Depois plota pontos de minha func e de x. Tá? Se eu rodar esse daqui, ó, aqui, gente, tá bom? Então aqui, ó, eu chamei a plota pontos duas vezes, tá bom? Um com a minha função, que é e elevado a menos x2, outro com a função seno, que é essa que está aqui. Nós vamos fazer funções para calcular a integral definida de funções. Então, ao invés de você fazer função que calcula a integral definida para uma função específica, você constrói um calculador de integrais que recebe uma função como parâmetro. Fica muito mais flexível, muito mais geral o seu código. É muito mais reaproveitável.